Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui, eu, Aiko e a Gigi, pra reagir a um videozinho de teoria sobre Digital Circles, pra aproveitar que amanhã ou hoje vai lançar um episódio novo, Gigi. É verdade, eu estou muito ansiosa para assistir o episódio novo e eu adoro teorias. O que você acha que vai acontecer nessa reta final aí de Digital Circle? Eu acho que vai todo mundo ficar louco e sumir, e vai acabar. E todo mundo morreu. Hoje a gente vai assistir aqui o canal do Linkzinho. O vídeo se chama Caim está criando vídeo em Digital Circles. Teoria. Vidas? Eu falei o quê? Vídeo. Ele é influencer. Ele tá criando conteúdo. Social media. Caim está criando vida em Digital Circles. Teoria. Quem quiser ver, vai lá, dá um confere no vídeo original. Tá na descrição aí o link. Dá like aqui também e vambora, né? Gente, vamos enrolar pouco e começar esse vídeo aqui já com fatos, vai. O Caim vai ficar louco, vai ser o vilão Ele final vai? da história de Digital Circles. Acho que E ele o vai? último episódio teve uma cena pós-crédito, que certeza, faz uma né? referência Acho. direta Sim, a faz I Have sentido. No Mouth and I Must Scream. Ah, Link, que é isso? Você só precisa saber Que que, é é uma isso, Link? referência de que o Caim, Eu já como vi isso aí, inteligência é mó bad. Como é que é? Eu não sei se é um jogo, acho que é um jogo. Acho que ele é baseado num livro, um jogo baseado no livro, vice-versa, um negócio assim. E aí você é um futuro distópico. Pra quem não sabe, distópico é um futuro onde dá tudo errado, tá uma merda. Certo. Tipo, a tecnologia que o ser humano criou se voltou contra eles. Uhum. E aí, essa inteligência artificial criou uma consciência e gosta de fazer o ser humano sofrer. O que sobrou pra essa inteligência aí é ver o sofrimento humano. Então ele acabou com a humanidade inteira, mas ele não queria deixar sem nada porque o entretenimento dele era o sofrimento humano. Então ele manteve acho que 5 ou 6 seres humanos em jaulas e ele torturava cada um de uma forma justamente pra ir contra os princípios dessa própria pessoa, entendeu? Tipo, uma pessoa era muito boa, aí ele faz a pessoa agir que nem uma babaca com as outras, xingando mesmo, sendo bem otária. Aí é tipo isso, eles não têm escapatória, eles estão fadados a uma vida eterna de sofrimento e tortura, porque eles não podem nem morrer. Pesei o clima, né? Mas é bem interessante, recomendo vocês irem atrás de ver sobre, que é bem legal. Bem complexo, eu só resumi muito. Acho que o Circle segue essa lógica de fazer a pessoa fazer o contrário do que ela foi designada a ser. Pô, a Pomni chegou meio tristinha e agora ela tá feliz. Kinger começou meio bobão e agora ele é inteligente. Eu não vejo muito como o Caim sendo, tipo, essa inteligência artificial que quer realmente torturar, mudando a pessoa em si. Eu acho que ele cria um ambiente que estressa a pessoa a ponto dela sair de si e sair dos princípios dela. É o que eu vejo, assim. Certo. Cria uma situação tão estressante que a pessoa vai lá e faz um negócio que ela não queria fazer, que ela não queria agir daquele jeito. Tipo, a Haga tá surtando e falando um monte de verdade na cara dos outros. Eu acho que nesse sentido, talvez ele torture os personagens aí do Circo Digital. Acho que dá pra entender a comparação. Um coelhinho com bagagem, hein? Caraca. É que eu tenho muitos irmãos e eu aprendi pensamentos. muitas coisas. Ó, vamos lá. Está ficando consciente. E isso vai dar ruim, mas vai dar ruim em muitos níveis Carinha diferentes. Hoje, jovens, estamos aqui pra fazer uma pequena teoria e discutir a respeito do Bonitinho. personagem do Caim. Como eu acho que as coisas estão dando muito errado, e ele é um personagem bem ignorado até então. E dito isso... Opa, e aí, gente, tudo bom? Ignorado? Eu sou o Link, Ignorado? do canal de teorias. E Eu não lembrando, antes acho, de não. começar essa mini Acho que ele teoria só não é aqui, um esse destaque. vídeo vai ter spoilers, ele só não é um então principal cuidado com ali. spoilers e tudo mais. Pega alguma coisa pra comer. E não esquece de deixar depois aqui o seu comentário do que você acha dessa Cuidado teoria com por spoilers, sinal. hein? Enfim, senta aí Spoilers e vem alerts. comigo. Tá Spoiler legal. alert. Se você já assistiu Digital Circus, desde o primeiro episódio lá da série, se tem uma coisa que todo mundo manja que foi apresentada, é toda essa questão de um personagem que enlouquece no circo, né? Toda a sim. série do Circo Digital Sim. começou apresentando isso pra gente desde o começo, né? Se o personagem enlouquecer, ele vira aquela geleia esquisita lá que parece um milho gigante com Vira um vários bicho. olhos em volta. Ah, E a pessoa em bicho si vira quase gigante. como se fosse uma carcaça digital daquilo que ela já foi. Desde que essa parada foi apresentada no Bicho episódio 1, as Bicho pessoas feio. gostam muito de especular qual personagem vai pirar primeiro. Mas quase ninguém pensa no Caim Nossa, quando a essa gente música. fala disso, né? Afinal de Ah, contas, então, todos os mano. personagens são humanos e o Caim, desde o início, já é apresentado pra gente só como uma inteligência artificial. É como se o circo digital ele fosse meio que um videogame e os personagens ali fossem os jogadores e o Caim ele é meio que só aquele personagem que tá ali pra poder ajudar todo mundo. Quase como se fosse um anfitrião. O personagem do Caim em si, ele é bastante interessante, gente, porque a gente não sabe praticamente nada sobre ele, né? O personagem nunca fala nada a respeito de si, até porque, por
ser uma IA, não é pra ele ter um passado ou alguma coisa muito importante. Tudo que nós sabemos dentro dos episódios é que os personagens não gostam dele, ninguém dá muita atenção pro personagem dele também, né? Ele só aparece ali e não cumpre muito bem o seu propósito, já que ele é aquele personagem que era pra estar ali ajudando os jogadores a se divertirem, dando dicas e criando aventuras divertidas. Só porque ele é uma boca com olho estranha. Essas que já tem uns, sei lá, 9 personagens que enlouqueceram por causa dessas aventuras, e os que estão vivos simplesmente detestam a existência dele. O que acontece com o Caim, que é uma inteligência artificial bastante esperta, por sinal, acaba não cumprindo o seu propósito, né? Que era fazer os personagens se divertirem e fazer as pessoas gostarem dele. Se a gente for pegar, gente, do episódio 1 até o 6, que é o que lançou... Ele não tinha que ligar, né? Mas eu acho que conviver muito com humanos tá fazendo ele ter sentimentos também, né? É tipo eu acho que ele só tem... conversar com a IA e ela se adapta ao jeito conversa, pra tentar ser legal com você. Ele ser uma inteligência artificial que comanda, tipo, que tá ali só pra liderar o pessoal ali, ser o host, né? É uma teoria. Pode ser que também seja um ser humano que foi para ali e esqueceu tudo. Só que ele tinha uma função. Verdade. Ou ele determinou uma função pra ele, talvez. Às vezes ele tem um passado. Era só o secretário da empresa. Eu tinha a teoria de que ele foi, tipo, o criador de tudo. Só que aí ele se perdeu dentro do que ele criou, sabe? Então nem ele sabe mais sair. E nem ele lembra das coisas direito. Essa era a minha teoria. Quando eu tô fazendo essa teoria aqui, eu posso pegar pra vocês uma lista de coisas que mostram que é como se o personagem dele estivesse apodrecendo aos poucos. Como se ele estivesse começando a quebrar as próprias regras. Então, primeiro, se liga aí, vamos na lista. Segue comigo que eu vou falar rápido, tá? No primeiro episódio da série, logo quando conhece a Pomni, Caim diz que uma das únicas coisas que ele não pode fazer e não vai fazer é mexer na mente das pessoas. Lá no episódio 5, ele simplesmente quebra essa regra. Ele vai lá e transforma o Jax em vegano por um dia, simplesmente porque o pessoal fez uma votação. O próprio Jax diz que ele não deveria ser capaz disso. No episódio 3, Zubul tá participando de uma aventura lá pela primeira vez, né? Que é um aval pra fazer. Teve a votação do pessoal. Será que é mexer na cabeça da pessoa nesse sentido? Às vezes nem é nesse sentido. Aí eles às vezes ele diz mexer na cabeça da pessoa no sentido de mudar a personalidade dela. Que então. nem o do eu não tenho boca, eu devo gritar faz. Eu acho que ele não teria esse poder. Só vai enlouquecendo. Vai enlouquecendo as pessoas, eu acho. Toda aquela parada do fast food. E quando o Jax questiona, nossa, você vai mesmo participar? Zubul diz que vai fazer isso pra não irritar o Caim. E o Jax, nesse momento, faz questão de falar que o Caim não vai fazer nada. Ele é inofensivo. Mas curiosamente, em todos os episódios depois desse, no 4, 5 e no 6, sempre que Zubul diz que não quer participar, o Caim vai ficando cada vez mais nervoso e agressivo. Em alguns episódios ele até ameaça que vai matar Zubul. E ao ponto onde as coisas estão chegando, eu não sei se isso é só uma ameaça falsa ou não. O personagem do Caim também é conectado com o personagem da Bolha, né? A gente tem um monte de cenas que mostram que os dois são praticamente como se fossem o mesmo personagem dividido. A Bolha também tem ficado... E se a Bolha for dona disso tudo aí? E se é a Bolha que tá por trás disso tudo? Não porque me engana. Ela fica quietinha. Olha dela, não me engana não. Você, Bolha, você não me engana. Olha essa carinha de trouxinha dela. Que não sei o que eu caí, Papai e filho. Oxi, bem não estranha, sei, não. pouco a pouco depois do episódio Tá mais pra um pet. Desde o primeiro episódio, a gente tem algumas raras vezes onde a Bolha fala palavrão. E Caim sempre fica bastante surpreso com isso, porque ele não fala palavrão, então, em teoria, não era pra Bolha falar. Talvez não tá podendo a dele. A Bolha, às vezes, congela no ar, dá umas travadas estranhas, tem bugs nos olhos dela, ou até algumas cenas, tipo, aquela cena que a Bolha vai falar e aí a voz dela simplesmente não sai. Isso é algo que também tem acontecido com o Caim cada vez mais. Tipo no último episódio, onde Zubul fala que queria ter relações ali dentro do circo, e o Caim simplesmente dá aquelas travadas monstra e ele reseta do nada e depois volta. A cena que mais chamou a atenção das pessoas, jovens, principalmente, foi a que rolou no final do episódio passado, né? Onde, pra quem não entendeu o que rolou nessa cena, eu vou passar take a take pra vocês sacarem a ideia. Vamos Primeiro, ver. o Caim tem uma votação de melhores personagens. Como um NPC que fica ali ajudando todo mundo, em tese, ele achou que seria muito gostado, né? Inclusive, ele faz toda uma comemoração, rindo e tal, dizendo que ele tinha ganhado o prêmio de melhor personagem. Aí a gente passa pra cena pós-créditos e vemos que ele não recebeu nenhum voto. Ou seja, ninguém gosta dele. A partir desse momento, ele começa a ter uns bugs esquisitos de IA, e a gente vê que um dos olhos dele fica vermelho e um fica azul. Mas isso é uma referência muito forte pra I Have No Mouth a pílula azul, que não faço ideia do que é essa série. A única coisa que vocês precisam entender dessa série aqui é que ela é toda sobre esse rolê de apocalipse, inteligência artificial criando consciência. Então essa referência aqui é uma forma muito simples de dizer que o Caim, ele tá começando a criar desejos. Ele tá... Pode ser até uma referência ao que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Tanta inteligência
artificial. Mas como assim, o que tá acontecendo? A gente conversa até com o Jungkook do BTS no Instagram. Você é louco. Não, isso aí é bizarro mesmo. Mas quando ele falou, eu não tinha prestado atenção nesse negócio do Caim ter ficado com o olho vermelho. Com o olho azul e outros vermelho. Mas pra mim foi uma referência muito óbvia às pílulas do Matrix, né, pô? Matrix. Que uma é a verdade, a outra é você viver na ignorância. Então, pra mim, isso encaixa muito com o contexto, né? Ou eles continuam no circo, ou eles voltam. Se escolher a ignorância, ele fica numa simulação. Se ele escolher a verdade, ele vai sair dessa simulação e ver a verdade, né, dolorosa da vida. Se o pessoal Faz muito sentido. Se o pessoal que escolheu outra pílula, aí no jogo eles vão explodir. A da Seria verdade. a da verdade. E daí no jogo ele explode. Pode ser. Mas sei lá, eu não peguei a referência de o olho dele ficar cada um de uma cor ser de... Have no Eu não mouth. tenho boca, eu preciso gritar. Eu achei que era de Matrix. E do que a programação dele dizia que ele deveria ter feito. Afinal de contas, ele não consegue fazer as pessoas se divertirem. Não funciona. Ele não consegue fazer os personagens gostarem dele. Porque são humanos, e humanos são imprevisíveis. E como o Caim também é uma inteligência artificial, né, que é feito pra pensar por conta própria, aos poucos parece que o circo digital tá deixando de ser uma coisa tranquila, feita pra ter aventurinhas bacanas, e tá começando a se transformar numa parada bem mais bizarra. Porque afinal de contas, Aos o Caim controla poucos, tudo. Tortura. Achei. No segundo episódio já mataram o Gamigo. Sempre foi bizarro, né? Sempre Nunca foi foi. normal. O primeiro já tinha coisas sobre a existência e tudo mais. Assim, não sei o que o pessoal tá enxergando só agora. O Gamigu mesmo tem todo um momento de crise. Quando ele descobre que ele não é um ser humano, ele não é um ser que existe na vida real. Imagina, você descobre que você não é você. Tipo o show de Truman, né? Você tá num show, sendo o entretenimento das pessoas, e você acha que é a sua vida real. Se vocês gostam de assistir, jovens, filmes, séries, jogos, animes, a gente tem várias histórias por aí que já retrataram essa ideia de um computador de inteligência artificial que conseguiu criar consciência própria, sair da sua programação e fazer umas paradas bizarras que geralmente viram um rolê de terror muito forte. Como eu disse pra vocês, pelo menos pelo que dá a entender lá no episódio 1, não era pro Caim conseguir transformar a mente dos personagens, não era pra ele conseguir mexer na mente deles, mas ele consegue. Mexeu e aí num gosto, ainda tem né? um monte de outros detalhes muito específicos que apontam sempre pro Caim ser uma inteligência artificial e pra Acho que ele induz a pessoa a fazer o Caim, coisas. por exemplo, né? Pode Foi destacado no induzir. episódio passado pela Zubul, que de vez em quando o Caim aparece na Tipo, porta a Pomi dela não queria e atirar fica nas cantando. pessoas, mas no final ela tava tirando nos outros, achando mó legal, né? Então é uma manipulação. Jax deu uma ajudadinha. E o Jax, né? Daisy Bell. E E pra vocês que Jax. não sabem, Daisy Bell foi a E primeira Jax. música cantada por um computador lá em 1961. Então, essa música Vai é uma bela tomando. de uma referência do Caim ser um PC. Tem outros detalhes bem semelhantes a isso, tipo, o nome dele, Caim, antes era Caine, que é uma sigla bastante Caine. profissional, que de acordo com a criadora da série, o próprio Caim escolheu o nome dele. Porque segundo a ideia da criadora, podendo, o né? Caim deveria ser bem mais inteligente antes. É como se gradativamente falando, ele tivesse ficando mais agressivo e mais burro. Então, gente, se a gente for realmente É tentar pensar sentimental, no que tá né? rolando aqui, olha, o que é o circo Sim. digital? Indo mais A pela criadora da emoção, série, porque ele tá a criando Buzzworks, ela uma... já disse várias vínculo vezes, ali. Uma forma os de dubladores, sentir. o pessoal que Não já era pra assistiu e já sentir, né? gravou o episódio final, todo mundo chorou, porque o final provavelmente é trágico, tenso, depressivo, não dá pra gente ter certeza, mas eu acho que eu sei o que é a grande revelação dessa série, e eu acho que o Caim, como personagem, também sabe. Gente, sabe uma parada que Digital Circus me lembra muito? Um jogo chamado Soma. Link, não faça a menor ideia de que jogo é esse. Calma, vou explicar. Pra quem nunca Toma, jogou não Soma, isso daqui é um meu, jogo não que tem uma trama soma. bastante densa a respeito de pessoas que vão virando máquinas. Tipo, deixa eu explicar. Imagina que você tá vivendo sua vida aqui numa boa, e aí, em um momento específico da sua vida, você faz um scan do seu cérebro. É quase como se você salvasse Vai um tomando. HD, digamos assim, do seu cérebro em algum lugar, e aí vão Deus se me passando livre. muitos anos, você morre, e aí anos depois que você já morreu, as pessoas pegam esse scan do seu cérebro e colocam ela num robô. E aí esse robô vai acordar pensando que ele é você no dia seguinte depois que fez o scan. Sabe? É quase como É se você da tivesse hora, né? salvado o jogo. E aí quando você dá play de novo naquele cérebro... Você que vive já tá pra Só sempre. que daí... Não, só as memórias vivem pra sempre. Mas você vai sentir como se você estivesse ali ainda, né? Mas você... É muito complicado. Fala. Mas o da Pomini não faz muito sentido, porque ela já voltou sem memória alguma, né? Vez ou outra ela lembra de alguma coisa, mas não é nada... Parece que é o oposto disso, né? Tira a memória de uma pessoa pra manter ela viva eternamente
Uma simulação. Poético. Um lacre, né? Salvo. Eu tô curiosa. Onde tinha parado. Esse jogo aqui Quero ver por que esse povo tá chorando isso, sabe? tanto. Tipo, é um cara que ele vai Eu morrer também. e aí anos depois os caras vão ligar um scan que tem do cérebro dele e ele vai ligar achando que é um ser humano. Eu acho que essa série é literalmente sobre isso. Por quê? Vocês já pararam pra pensar que não faz sentido os personagens da série estarem presos há anos no circo? Tipo, a Pomini, quando ela entra lá no circo no episódio Acho que o 1, tempo ela é fala que tinha relativo, né, colocado um óculos de realidade virtual. Pô, se todos os personagens que estão aqui estão presos em um óculos de realidade virtual, então isso significa que eles estão há anos sem se alimentar, sem dormir, sem beber Ou água. um dia, né? Era pra esses personagens terem morrido há muito tempo. Eu duvido que eles sejam reais. Não acho que Não é- seja anos, não. também Não não. tem nada no circo digital que a gente consiga deduzir que Passou anos, que eles estão né? há anos ali realmente. dentro. É. Pode ser tipo, e aí pro Jax e Pinger foi 20 anos, hein? É igual Interestelar. Às vezes passou uma semana, cada episódio é um dia Aham. na vida deles. Às vezes não. Não dá pra saber isso, né? Acho que não tem muito como teorizar isso. No episódio 5, a Pomini, ela fala um negócio bem Toma. interessante sobre a vida dela, que eu acho que é curioso. Ela disse que ela tinha um costume Carinha muito dela. forte Carinha de dela. entrar em prédios abandonados, e aí quando ela entra nesses prédios, ela fica mexendo, ela gravava uns vídeos pra internet e tudo mais, e eu acho que é literalmente É isso, verdade. gente. O que eu acho que aconteceu na história é o seguinte, Respeito. lembram daquela Ah, empresa lá que aparece lá no primeiro episódio? Eu acho que essa empresa faliu. A Pomini, em algum momento ela tava gravando um dos vídeos dela, ela entrou no prédio dessa empresa, que por alguma razão os servidores da empresa devem estar rodando ainda, sabe? Talvez ainda tenha alguém trabalhando no prédio e tal. A Pomini, ela entrou no prédio, ela viu esse computador aqui, velho, cheio de poeira, mas ainda está ligado. O mesmo computador, ele tá ligado há anos, rodando o projeto do circo digital. E aí o que que a Pomini fez? Ela viu que tinha um óculos de realidade virtual moscando, ela falou, vou colocar aqui pra gravar, ver como é que é. Ela colocou, talvez ela tenha desmaiado, tenha rolado um scan do cérebro dela, a gente não sabe ao certo. E aí depois ela tirou o óculos e ficou tipo, nossa, que bizarro, não aconteceu nada, vou embora. E aí nisso, sem saber, rolou um scan da cabeça dela. A Pomini que acorda no circo é quase como se ela fosse um clone, uma cópia. Ela não é a Pomini de verdade. E se cada computadorzinho for um portal sentido. pro circo? Porque é muito. Mesmo pra quem criou esse, é muito arriscado você deixar em um computador só. Computador pode acontecer qualquer Sim. coisa, né? Pode ser um servidor com computadores em que você tenha portais pro circo. É porque quando você imagina um negócio com tanta tecnologia que lê a mente da pessoa e coloca numa realidade virtual, você não imagina aquele cenário de um computador. Porque, tipo, é realmente estranho você pensar que a Pomni tenha entrado no circo digital por aquele computador, porque é um computador iPod. veio pode, tipo, então o que é aquilo que ela tá vendo? Uhum. Porque você imagina que é um cenário super tecnológico, futurista. Mesmo que estivesse abandonado, que fosse uma coisa bem mais moderna. Tipo, aquele monitor ali é monitor dos primeiros que criaram. O que é aquilo que ela tá vendo? Porque pra mim não tem muito sentido, né? Ali pode ser um, aí o que o Caim tem a foto pode ser outro, e assim vai indo, né? Mas eu achava que a pessoa ficava meio que presa naquilo. Não que ela saia andando. Escolhi meu cérebro, agora eu vou embora. Tipo, sem saber. Não é o meu cérebro, tchau. Nossa, meu Deus, me deu uma brisa muito estranha. Tchau. Eu acho que esse é o grande plot da série. Eu, inclusive, até acho que o Jax saiba mais ou menos a respeito disso. Porque o Jax, ele fala isso durante toda a série, né? E principalmente no último Ok. episódio. Que eles não são humanos. Que eles não são é personagens de de verdade, desenho. não, Eles são um negócio assim. cópias. E eu acho que o Caim também sabe. Cópias? Ele pouco falou a respeito isso? disso. Ele Porque disse lá no isso? episódio 6, a gente tem uma Cópias, cena eu bem não sei se ele pequenininha que o disse. Caim pega uma foto Vocês e estão colocando Aí, ó, tá vendo? palavras Ó. na boca do Jax? Isso aí é um computador que o pessoal usava pra trabalhar nos anos 2000, pô. Será que eram sócios? Caim e Abel? E aí o Abel fez essa maldade com todo verdade, mundo? porque CA ali, né, na parede. Uhum. E a loja de roupa. essa foto Obrigada, é da mesma C&A. computador da empresa. Quase como se ele soubesse que talvez eles são meio que um projeto, eles são scans, eles não são pessoas. E aí, se a gente parar pra pensar nisso, cara, se o Caim quebrar essas regras morais que ele fica seguindo, se tornando cada vez mais agressivo e acabar ficando bugado, o que que impede ele de pegar o HD salvo que ele tem da Pomni e clonar ela? E se ele quiser fazer 10, Acho que ele não 20 tem Pomnis, todos os todas elas recursos. pensando que são humanas, Fazer qualquer acordando coisa exatamente assim. do mesmo momento? É, eu Não também seria, acho que tipo, tem uma muito coisa maior assustador que e ele. bizarro? O Que ele final não é dessa o série, maior cara, de eu tenho todos. certeza É. que vai ser algo, com certeza. Mas enfim, jovens, isso foi só uma teoria. Mas eu acho que é isso. Então, É tchau. isso. Eu acho Um que é beijo. isso. Acho que era o Caim e Abel
que nem se falou. E aí o Caim também tava no projeto, Certo. só que aí o Abel fez uma maldade com ele, entendeu? Ao invés de ser Então, o o Caim Abel que tá fez em a maldade, cima. né? Tal qual a Bíblia. É isso. Manda um beijo. Foi isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode ver teorias de outras coisas. Aí você pode deixar nos comentários, eu adoro teorias. Então é isso, dá like, comente se você quer ver mais react. E tchau! Tchau!